Muito bem, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e vamos continuar. O pastor Herbert já fez a leitura aqui hoje com a gente, mas nós vamos ler novamente a genealogia de Jesus, da vida de Jesus a partir de Lucas. Quando a gente começa a pregar assim, mais novo, eu ainda estou novo ainda, mas quando era mais novo, né, e a gente, esse hábito de aprender a pregar, você vai tentando se situar nesse ambiente, e uma das formas importantes da pregação são as ilustrações. Então, quando você vai compor um sermão, se coloca ilustrações, as ilustrações ajudam muito a gente a entender, não só numa pregação, mas qualquer discurso, qualquer coisa na vida, as ilustrações ajudam muito, e a gente então traz ilustrações para os sermões. Inclusive, se você entrar na internet e digitar lá, ilustração para sermões, você vai encontrar inúmeras ilustrações. Mas aí, certa vez, eu, já no meio da caminhada, um professor me ajudou muito. Ele me disse o seguinte: você nunca deve usar uma ilustração numa mensagem se aquela ilustração não for verdadeira. Você nunca pode trazer nada para a mensagem que você não tenha certeza que aquele fato aconteceu. E eu comecei a observar que às vezes a gente, no intuito, essa vontade de ilustrar, trazia ilustrações que a gente não sabe se aconteceu de fato, se não foram, alguns testemunhos, ou algumas coisas até que você aumenta, assim, naquela ideia, assim, se aumentar isso aqui vai ajudar Deus, vai ajudar a palavra de Deus, né? Esse negócio todo. E eu passei a tomar muito cuidado com as ilustrações. Mas mesmo com tudo isso, eu quero contar uma que eu ouço desde quando sou rapazinho ainda, e eu não sei se é verdade, mas eu vou contar, tá bom? Disse que uma certa vez um rapaz da igreja conseguiu seu primeiro emprego. Ele era novinho ainda, primeiro emprego, começou a trabalhar, e naquela época um jovem, quando começava a trabalhar, chamava patrão de doutor. Então tudo era doutor, qualquer pessoa era doutor. E ele na igreja e trabalhando, na igreja e trabalhando. Ele tem que evangelizar meu patrão, tem que evangelizar o doutor, e aquele negócio todo. E aí ele ficou se preparando e convidou o patrão dele para ir para a igreja. E o patrão: tá bom, qualquer dia eu vou para a igreja. E ficou. E ele sempre ficava atento, né? E aí convidou o patrão novamente. Aí um dia o patrão foi. Quando ele chegou lá, o patrão sentou na última poltrona, e ele ficou empolgado: nossa, o patrão veio hoje. E aí, quando ele foi olhar na escala, o pastor tinha escolhido uma pessoa bem simples, que não tinha costume com a pregação, para pregar. Aí ele: logo hoje que meu patrão veio, o pastor não vai pregar, escolheu o irmão fulano de tal para pregar hoje. Aí o irmão então pegou o microfone: irmãos, eu vou dar uma palavra aqui que o pastor me convidou, vocês sabem que eu não sei pregar direito. E ele: nossa, meu patrão lá tá. Eu queria abrir aqui para vocês, para a gente ler a genealogia de Jesus. Aí o menino: genealogia, hoje que meu patrão veio. Aí começou: fulano gerou não sei o que gerou, e foi, gerou. E o menino decepcionado. E aí o irmãozinho, o pregador, se enrolou todo na genealogia. Eu espero que não aconteça isso comigo hoje. E aí, muito bem, terminado o culto, o patrão dele foi lá no pastor e falou: pastor, eu queria saber por que meu nome não está aí na genealogia. Que ele leu de todo mundo, só não leu o meu. Ele: não, é só você aceitar Jesus que seu nome entra agora. Então eu quero. Eu não sei se isso foi verdade, mas conta-se isso desde quando eu sou criança, né? E aí sempre que a gente lê genealogia, eu me lembro disso. E eu quero ler com você então de novo. O pastor Herbert já leu. Então abra aí, agora eu quero que você acompanhe comigo, Lucas capítulo 3, verso 23. E aí eu vou pedir o seguinte: você vai acompanhar a leitura comigo, e aí o nome desses são 77 nomes que estão aqui na genealogia. O nome que você já ouviu falar, você diga amém, ok? Então nós vamos ler o nome que você já ouviu falar um dia, você diga amém.
Então diz assim, Lucas 3, 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, e era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Armi, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Todo mundo ouviu falar em Deus? Filho de Deus. Amém. Amém. Ufa. 77 nomes da genealogia de Jesus. Lembram que quando nós começamos a estudar Lucas, nós observamos lá nos primeiros versículos que o Lucas diz o seguinte: muitos empreenderam no sentido de escrever sobre a vida de Jesus, e nisso ele está falando sobre Marcos, está falando sobre o Evangelho de Mateus, está falando sobre vários escritos do apóstolo Paulo também. Ele disse: mas eu também resolvi escrever a ti, ó Teófilo, sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém nos últimos anos, da parte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, escrever de forma que você conheça todas as narrativas e conheça os fatos reais que aconteceram nos primeiros anos aqui em Jerusalém, na Judéia, e tudo que tem acontecido no nosso tempo. Então nós dissemos aqui naquele momento que a ideia de Lucas ao escrever era exatamente fazer com que todos que lessem o seu evangelho estivessem certos de que Jesus é uma pessoa real, estivessem certos e tivessem minúcias, elementos reais, fundamentos que pudessem provar a existência de Jesus. O Lucas quer mostrar a todos nós que Jesus não é uma fantasia, Jesus não é apenas o pensamento de alguém, Jesus não é uma construção religiosa, Jesus não é um personagem criado por alguém, seja pelo judaísmo, seja por qualquer outro tipo de crença da sua época.
Mas Jesus foi um homem que nasceu em uma família, teve um pai, teve uma mãe, teve família, parentes, amigos, morou numa cidade, tinha endereço, tinha CEP, participou das coisas comuns da vida de todas as pessoas do seu tempo e que começou o seu ministério aos 30 anos de idade, pregando a palavra do reino de Deus. Durante 3 anos fez isso, foi à cruz, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e Ele é real, assim como você está me vendo, eu estou te vendo. Jesus também é real, é verdadeiro. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o ser humano por excelência. Então essa é a preocupação de Lucas ao escrever o seu Evangelho. E nós estamos fazendo essa caminhada, chegamos aqui no capítulo 3, e aqui no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, Lucas vai apresentar aquelas 3 credenciais, nós poderíamos dizer, sobre a messianidade de Jesus, sobre a realidade da pessoa de Jesus. A primeira, ele diz aqui no finalzinho do capítulo 3, quando Jesus é batizado. Então Lucas diz que depois que todas as pessoas foram batizadas por João Batista, Jesus também foi batizado. E quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e a voz soou do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Lucas então chama essa de uma credencial da vida real de Jesus. E é muito interessante que ele diz assim: depois que todos foram batizados por João Batista, como se tivesse fechado aquela cota de batismos de João, agora João batiza Jesus, e quando batiza Jesus, aparece do céu o Espírito como a pomba, pousa sobre Jesus, e uma voz declara: este é o meu Filho amado, este é o Filho que me dá prazer. Então essa é uma credencial da vida messiânica de Jesus, conforme Lucas. A segunda credencial é a genealogia de Jesus, que nós acabamos de ler, que ele vai apresentar a Jesus e vai dizer: Jesus, que conforme era dito na sua época, filho de José, conforme havia sido acordado entre o seu tempo. Aqui na minha Bíblia diz assim: conforme se pensava. Então Jesus era, conforme se pensava, filho de José, ou seja, era acreditado, era crido naquela comunidade, naquele tempo, que Jesus era filho de José. Obviamente ele está dizendo isso porque nós sabemos que Jesus não era filho de José biologicamente. José não foi o pai biológico de Jesus. Jesus nasceu por obra do Pai Celestial, por meio do Espírito Santo, no ventre de Maria, e Jesus então tem uma vida biológica tão somente a partir da sua mãe, que se chamava Maria. E ele coloca então a genealogia também como uma das credenciais sobre a vida messiânica de Jesus. E a terceira é a tentação de Jesus no deserto, porque logo depois da genealogia, logo à frente, será o nosso próximo assunto, ele vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto, quando Jesus vence a Satanás no deserto, e ali também é uma das credenciais da messianidade de Jesus. Então Lucas vai trazendo isso para nós, e hoje a gente quer falar então só um pouquinho. Eu não quero entrar nos pormenores aqui da genealogia de Jesus, porque tem um emaranhado de coisas aqui com relação a essa genealogia, quando é colocada também junto com a genealogia que Mateus fez acerca de Jesus, e que tem também vários elementos importantes, que quem sabe no próximo estudo a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas a genealogia naquela época era uma forma de você identificar uma pessoa. Então, assim como hoje você quer identificar alguém, a ancestralidade de alguém, você vai ao cartório, e lá no cartório você vai conseguir então ter ali documentos
sobre a sua vida, sobre os seus ancestrais. Na época de Jesus existiam as genealogias, e principalmente, dentre todas as culturas, a cultura judaica carregava a questão da genealogia de forma muito criteriosa. Vejam que Lucas consegue fazer a genealogia de Jesus, vai puxando dos seus ancestrais até chegar em Adão. Ele consegue puxando de Eli, né, que era o pai, não de José, mas era o pai de Maria. Ele vai puxando de Eli e vai fazendo essa busca, vai lá nos ancestrais, ele vai chegar lá em Deus. Chega em Adão, e de Adão chega em Deus. Ele consegue provar então que Jesus é um ser humano, que Jesus tem uma genética, Jesus tem uma genealogia, Jesus tem uma história humana, Jesus tem uma família passada, Jesus vem daquilo que os judeus vão chamar da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi. Ele vem conforme Deus havia dito para todas as pessoas. Então, ele está querendo provar que Jesus não é um ser humano qualquer, sem genealogia. Ele tem a sua história, ele tem o seu pedigree, diríamos assim, para facilitar o nosso entendimento. Então, a genealogia era uma forma de identificar as pessoas naquele tempo. Então ele apresenta a genealogia de Jesus, e pelo menos aí 3 razões a gente pode citar, né? A primeira delas, a genealogia de Jesus vai provar que Jesus não foi alguém que se autoproclamou Messias. Primeira razão da genealogia. Então Jesus não apareceu de repente e disse: eu sou o Messias. E aí vocês se lembram que já na época de Jesus existiam falsos Messias. Muitos se levantavam se dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu que vim como proclamador, eu sou o Salvador. E Lucas então vai dizer: não, só tem um que se encaixa como o Messias, e eu posso provar pela sua genealogia. Quem? O Jesus, o filho do José e o filho da Maria, lá de Nazaré. Ele preenche os requisitos genealógicos da sua árvore ancestral, de que ele vem de Davi, ele vem de Abraão, ele vem de Judá, ele é aquele pela qual a Bíblia havia dito que ele viria. Só ele cumpre esse papel. Então é por isso que ele está colocando a genealogia de Jesus. Depois ele faz isso porque Jesus não se autoproclama Messias porque ele quer ser o Messias, e também Jesus não se torna o Messias por causa do apoio das pessoas. Vocês sabem que Jesus foi aclamado, as pessoas corriam a Jesus, os milagres e a forma com que Jesus falava, a multidão ficava maravilhada com Jesus. E alguém poderia dizer: não, ele se proclamou Messias porque ele tem o apoio da multidão, todo mundo chegou, votou nele, ele se tornou Messias porque ele foi o mais votado. Ele está dizendo: não é por causa do apoio das pessoas, e nem porque quiseram assim. Ele é assim por causa da vontade do Pai. A genealogia dele diz que ele é conforme a Escritura. Então, e a terceira razão é que, de fato, como disseram muitas vezes: Jesus é um professor. Não, Jesus não era um professor. Jesus é um mestre. Sim, mas não apenas um mestre. Jesus é um profeta. Sim, Jesus é profeta, mas não apenas um profeta. Lembram certa vez quando Jesus pergunta para os discípulos: o que a multidão diz que eu sou? Aí os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Jeremias, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus virou novamente para os discípulos e perguntou: e vocês? O que dizem que eu sou? E aí foi quando Pedro tomou a vez e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Vejam que a Bíblia tem essa vertente, e eu diria assim, essa preocupação em mostrar que Jesus não é alguém que surgiu por acaso.
Jesus não é alguém que se autoproclamou como tal. Jesus não é alguém que tinha uma força de vontade, uma pessoa assim, bem capaz, um intelectual, assim com aquela identidade muito forte, que pudesse carregar todo aquele estigma, todas aquelas profecias, toda aquela palavra e cumprir. A Bíblia está dizendo não. Jesus de fato só foi o que foi e realizou o que realizou, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. De todos os seres humanos nascidos até então, ninguém se encaixa na genealogia de Jesus, a não ser tão somente Ele. E Lucas então está dizendo, uma das credenciais de que Ele é o Messias, é o fato de que na sua ancestralidade, Ele está posto lá, conforme Deus havia anunciado desde o início da humanidade. É uma coisa muito importante nessa genealogia, porque tanto Lucas quanto Mateus fazem a genealogia de Jesus. Se você abrir o Evangelho de Mateus, já começa com a genealogia de Jesus. Só que Mateus, ao escrever a genealogia de Jesus, ele vai dizer Jesus, filho de Deus, que gerou Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e que foi gerando, que foi gerando, que foi gerando, que foi gerando. Mateus, ao escrever, pegou lá de cima, lá de Deus Pai, e foi em Abraão, e veio trazendo até chegar a Jesus. Lucas, ao escrever, fez o contrário. Ele pegou a genealogia de Jesus, partindo de Jesus, filho de Eli, e aí foi caminhando com todas avô, bisavô, trisavô, tataravô, foi caminhando até chegar em Deus Pai, o contrário de Mateus. Mateus linka a genealogia de Jesus com Abraão. Então, ele vai fazendo a genealogia de Jesus a partir de Abraão, e esse era o interesse de Mateus, nós vimos aqui, porque Mateus escreve o seu evangelho no intuito de mostrar Jesus aos judeus. E para os judeus o que mais interessava era a sua linha sucessória a partir de Abraão, já que Abraão era considerado o pai da fé, o pai dos judeus, o pai do judaísmo, daqueles que professavam a lei do Senhor. Lucas, ao apresentar Jesus, vai além de Abraão e leva Jesus para além de Abraão e vai até Adão. E diz: Jesus também é filho de Adão. Ou seja, Jesus também é filho da humanidade. Jesus também é ser humano. Jesus também é 100% homem. Jesus é 100% Deus. E Jesus é 100% homem. Então essa é a ideia de Lucas. Jesus é o homem perfeito, filho de Deus, filho de Adão, que a palavra Adão significa humanidade, filho da humanidade. Ele se caracteriza pelos seres humanos, ele comunga com os seres humanos, ele tem comunhão com os seres humanos, ele não é um espírito tão somente, ele é Deus, Deus é espírito, mas Jesus é 100% homem, e comunga com a gente um estilo de vida. Por isso que quando a Bíblia nos convida a ser igual a Jesus, a Bíblia não está cometendo nenhuma loucura. Ela está dizendo: você pode ser igual a Jesus, porque Jesus é um ser humano igual a você. Quando o escritor aos Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, significa dizer que todas as tentações que um ser humano pode passar na vida, Jesus passou por todas. E aí o escritor aos Hebreus diz que a única diferença de Jesus para nós é que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Nós, porém, pecamos. E ele diz: todos aqueles que estão identificados com Cristo podem também viver neste mundo como Cristo viveu, sendo tentado, mas sem pecado. Então ele está dizendo: o Cristo é um ser humano. Ele é filho de Deus, carne e osso. Lembram que depois de ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos, e a gente disse isso aqui, o que ele mais fez? Comeu. Se apresentava aos discípulos, os discípulos: é um fantasma. Ele: não é um fantasma não, sou eu, me dá aí, me dá churrasco aí, farofa, me dá alguma coisa para eu comer, para vocês verem que eu sou gente. E aí
Eles davam e foram entendendo essa linguagem. O Lucas, então, vai nos mostrar sobre isso. Depois, o interesse de Lucas é mostrar algo que eu considero importantíssimo. Porque se Mateus, ao apresentar Jesus a partir de Abraão, estava trazendo Jesus como Salvador dos judeus, como Salvador do povo de Israel, Jesus como a promessa de Deus para Abraão, Jesus como a promessa de Deus para os profetas, para Moisés, para toda a linhagem que veio de Abraão, e Jesus o foi. Agora Lucas está dizendo, não, Jesus não é apenas para os judeus, Jesus não é apenas para a descendência de Abraão, Jesus é para todos aqueles que nasceram desde Adão. Jesus agora não é mais só de uma etnia, não é mais só de uma raça, não é mais só de uma nacionalidade. Jesus agora não é mais só de um povo, Ele é para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as nações, para todos aqueles que nasceram depois de Adão. É a universalidade do Evangelho, o Evangelho para todas as pessoas agora, sem distinção. E ele está fazendo isso porque Lucas está escrevendo para os gentios, Lucas está escrevendo para os gregos, Lucas está escrevendo para aqueles que estavam afastados da graça de Deus, no entender de uma linha semítica que vinha sendo ministrada até então. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que não tinha ninguém afastado da graça de Deus, porque em Cristo Jesus, Deus agora estava tornando real o sacrifício do Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, quebrando todo muro de separação e dando a todos os seres humanos a oportunidade de serem feitos filhos de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é por isso que ele traz a genealogia de Jesus, com esses distintivos, com esses elementos importantes, para provar sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério. E é muito importante que ele apresenta também, Mateus apresenta a genealogia de Jesus no início do seu ministério, no início da sua vida, ali dos relatos, mas Lucas faz questão de apresentar a genealogia de Jesus antes dele iniciar o seu ministério. E isso é muito importante, porque naquela cultura, um homem era considerado maduro a partir dos 30 anos. Um homem podia fazer parte do sacerdócio a partir dos 30 anos. O homem era considerado capaz de dirigir a sua vida, de conduzir os seus atos a partir dos 30 anos. Então, foi com essa idade que Jesus começou o seu ministério, foi com essa idade que Jeremias começou, foi com essa idade que Davi começou a reinar. Essa idade era muito significativa para o povo hebreu, e Jesus então começa aos 30 anos o seu ministério a partir dessa genealogia de Jesus. Muito bem, essas são algumas informações sobre a importância da genealogia. Então, quando você for ler a sua Bíblia e que cair na genealogia, e aí você fica cansado, não fique cansado não, leia, porque há uma importância muito grande nesses nomes que estão sendo ditos aí. E nós poderíamos até falar aqui sobre os 77 nomes que estão aqui na lista de Lucas, e tentar falar também dos 42 que estão lá na lista de Mateus. Iríamos levar bastante tempo. Mas eu queria fazer apenas algumas aplicações aqui para nós hoje. Qual a importância da genealogia para nós hoje? O que isso nos ensina? O que nós podemos extrair de aprendizado para a nossa vida hoje? Em primeiro lugar, quando nós lemos a genealogia, nós vemos nomes de várias pessoas presentes aqui. Vocês viram que muitas nós conhecemos, tem outras pessoas aqui que nós ouvimos falar o nome pela primeira vez, talvez hoje, nunca nem tínhamos ouvido falar sobre o nome de algumas pessoas que estão aqui. Eu pergunto a você, de todas essas pessoas da genealogia de Jesus, onde elas estão? Todas já se foram. Adão, Esrom, Matatias, Maalalel, todos já foram. José, Isaac,
Todos já foram. Davi, Judá, Naasson, todos já foram. A primeira coisa que a gente aprende aqui, lendo a genealogia de Jesus, é sobre a fragilidade humana. Todos nós passamos. Até fazemos história, até entramos na história. De repente até alguém vai ler sobre você em algum tempo futuro, mas todos nós passamos. Até quem viveu mais, Matusalém, quase 1000 anos, passou. Todos nós passamos. E o pastor Herbert parece que tinha lido meu coração, mas o Espírito é quem comunica conosco. Você imagina que tipo de vida essas pessoas levaram? Você pode imaginar como era aqui, por exemplo, o Hagaú com a família dele. Quem era a mulher do Hagaú? Quantos filhos ele tinha? Quais foram os traumas que Hagaú passou? As alegrias e tristezas de Hagaú? Ele era um ser humano como eu e você, mas Hagaú passou. Hagaú se foi. Talvez você saiba um pouquinho sobre Sete, porque a partir de Sete, de Enos, começou a adorar o Senhor, é verdade? Mas cadê Enos e cadê Sete? Passaram. Cadê Eli? Cadê Eliezer? Cadê o Abraão, Salatiel, Joanã? Qual era o emprego de Semei? Quantos filhos Semei teve? Morreu de quê? Nós não sabemos. Sabemos que eram seres humanos como nós. Tinham alegrias, tristezas, tinham suas famílias, seus trabalhos, suas casas, seus traumas, suas dificuldades, suas angústias, suas lutas, seus anseios, seus sonhos. Construíram, desconstruíram, fizeram, não fizeram, serviram, não serviram, mas todos passaram. E nós também vamos passar. E nós também vamos passar. Eu e você. Daqui uns dias, espero que você demore mais um pouco, mas daqui uns dias eu e você seremos história aqui. Alguém vai chegar aqui e vai falar: tinha um pastor, uma época aqui, pastor Eliel, foi pastor da igreja. Difícil o tempo dele, mas passou lá e tal, ficou um tempinho lá e tal, ficou com os irmãos, ajudou lá, cooperou. Mas cadê o pastor? Não, já foi. E cada dia que os anos vão passando, isso vai ficando mais distante, você vai sendo só uma história. Mas essa é a vida humana. Me desculpe dizer isso para você hoje aqui à noite, domingo, mas essa é a história humana. Todos nós passamos, e passamos como um vapor, e é muito rápido, O André está ali que não me deixa mentir. Conheço o André já, talvez há uns 20 anos que a gente se conhece ou mais. Eu era novinho, tinha cabelo, não era, André? Era bonito. Aí, o André ali para provar, olha como é que eu já estou. Eu inclusive postei um vídeo na igreja essa semana e alguém perguntou se eu já tinha feito 70. Eu falei: Senhor da glória, o negócio está ruim mesmo. Mas todos nós passamos, vira maracujá mesmo, e não vai ter jeito. Essa é uma coisa que a gente aprende aqui sobre a vida. Segunda coisa que a gente aprende aqui na genealogia, e ela nos faz lembrar sobre a graça de Deus sobre os seres humanos. Irmãos, nessa lista aqui, se você for ler um pouquinho, se você juntar com a lista de Mateus, tem pessoas que serviram ao Senhor, tem pessoas que se doaram ao Senhor, mas existem pessoas nessa lista aqui que foram rebeldes ao Senhor. Existem pessoas nessas listas aqui que não fizeram a vontade de Deus, foram desobedientes, foram homens e mulheres terríveis, pessoas abomináveis, reis abomináveis, pessoas que, eu diria assim,
Nós não colocaríamos, se você tivesse de, por exemplo, se você tivesse de fazer aqui uma lista dos seus antepassados e trazer aqui, eu quero contar a história dos meus antepassados para vocês, e aí você fosse fazer a seleção, quais é os que você iria apresentar? Só gente boa, né? Só gente boa. Os que deram trabalho, eu nem colocar nessa lista. Aquele meu tio lá, não vou nem lembrar dele aqui. Quero colocar só quem foi gente boa. Na genealogia de Jesus, não. Tem gente ruim, a beça. Gente que de fato, se nós olhamos assim, no todo, a gente vê, por que essas pessoas estão aqui? Por causa da graça de Deus. Elas só estão aqui por causa da graça de Deus. E o Lucas está dizendo que o amor de Deus foi dispensado a toda a humanidade. O amor de Deus foi derramado. Eu gosto do que o profeta Joel diz, que o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre todos os seres humanos, bons e ruins, perversos e bondosos, mas a graça de Deus cobriu a todos. E o Paulo vai dizer isso, que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Agora eu quero terminar dizendo a você o seguinte, que o importante de tudo, da genealogia de Jesus, não é apenas estar na genealogia de Jesus. Como eu disse a vocês, muitos estão na genealogia de Jesus, mas não acolheram a graça de Jesus. E é o que nós aprendemos, e é o que mais importante, e é o que deve ficar para o nosso coração hoje, é que o que mais importa na vida, é saber que nós estamos unidos a Cristo. Porque quando Lucas diz, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o ser humano que abraça em si todos os outros seres humanos desde Adão, Jesus Cristo é que traz para Deus, em Deus e com Deus, pela graça de Deus, todos os seres humanos que de bom coração o recebem, todos aqueles que com intencionalidade dizem assim, eu quero ser seguidor de Jesus. Aí Paulo vai dizer que todos que assim fizeram, morreram para si, viveram para Deus e foram unidos a Cristo. E agora unidos em Cristo, para Cristo e de Cristo, você se torna agora da família de Deus. Você agora não é mais apenas aquele que está na ancestralidade, gerado por consanguinidade, mas agora você é para a eternidade feito filho de Deus, pelo Espírito de Deus que em nós habita. Então, se fôssemos escrever hoje a genealogia de Jesus, de novo, e aí fosse começar aqui, fosse começar a genealogia de Jesus aqui da IPC, a família de Jesus, a partir da IPC seria Nedilson casada com a Raquel, que tem filho Lucas, e o Gabriel, e o neto tal, e a nora tal, e tal, que tem o Geraldo com a Joana, que vai caminhando e tal, e passa pela Tainara com o Nicolas, com o Luquinhas, e vai caminhando, o pastor Herbert vai caminhando, a genealogia vai escrevendo, e chega aonde? Chega em Deus Pai. E quem é que puxa essa fila? O Deus Filho. E quem é que aplica essa obra? O Deus Espírito Santo. Então o que importa na vida? É se eu estou unido a Cristo de todo o meu coração. É se eu estou unido à vida de Cristo. E aí,
Muito mais importante que ter o nome aqui na genealogia de Jesus, é como diz a Escritura, né? É ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Então Lucas está dizendo: quem é você? Eu sou filho de Adão. Se vocês forem correr atrás, eu sou filho de Adão. Muito bem. Agora, em Cristo Jesus, o que você pode ser? Continue sendo filho de Deus, agora, restaurado, e na pessoa de Jesus Cristo, uma nova criatura. E como eu posso viver? Agora eu posso viver para a glória de Deus. E como é que esses filhos de Deus vão viver? Esses filhos de Deus serão diferentes dos filhos de Adão. Porque Adão, o primeiro homem criado, cedeu à tentação vivendo num jardim. Adão cedeu à tentação, se rebelou contra Deus vivendo no jardim. Mas agora, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ser humano como nós, vence a Satanás e vence a todas as tentações andando no deserto. Agora, Jesus, cheio do Espírito Santo, é o homem que vence a Satanás andando no deserto. Se Adão, o primeiro homem, sucumbiu e se rebelou contra Deus, vivendo no conforto do jardim, agora o Filho de Deus vence todas as tentações andando no deserto, glorificando a Deus e dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que o Lucas está querendo dizer para nós. Jesus é muito mais que um mito. Jesus é muito mais que uma história contada por alguém. Jesus é real. Jesus é verdadeiro. Jesus está vivo. Como disse o apóstolo Paulo, está sentado diante de Deus Pai, à destra de Deus Pai, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. E eu te convido a trazer essa identificação para o seu coração e para a sua vida. O Jesus Cristo, homem. Não interessa o que se passa, não interessa a sua transitoriedade da vida, como nós dissemos aqui, não interessa o status em que você está, o status da sua vida nesse exato momento. O que importa é que o seu irmão, a figura real daquilo que você deveria ser, está diante do Pai, intercedendo por você. Então Deus sabe exatamente o que se passa dentro de você, ser humano. Ser humaninho, Jesus sabe de fato o que se passa com você, as suas indagações, as suas inquietações, as suas procuras, os seus anseios, seus desejos. Tem um ser humano igual a você, assentado à destra de Deus, intercedendo por você. E dizendo assim: eu sei exatamente o que você está passando, eu sei exatamente o que você está sonhando, eu sei exatamente o que você está, qual futuro que você está visionando para você, eu sei tudo sobre você. E eu estou aqui para interceder ao Pai por você, para que você se torne aquilo que o Pai disse que eu sou. E o Pai disse sobre Jesus: este é o meu Filho amado. E o Espírito Santo diz a você essa noite também: você também é o Filho amado de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Você é um filho querido de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você é alguém que o Pai está com os olhos sobre você. Está dizendo: vem, meu filho, chegue para cá, aproxime-se mais, chegue mais, sem medo, chegue, venha, 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 venha e venha.
E esse é o convite de Lucas para todos nós. Venha, 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 porque o Pai te abraça. Amém? Amém. Que a palavra do Senhor fique gravada no nosso coração. Nós vamos ficar de pé.